Eu venho pensando há bastante tempo, aproximadamente uns 20 anos, que a educação física brasileira ela precisa se estruturar no sentido teórico, filosófico e conceitual, na perspectiva de que a gente possa estruturar um projeto de oferecimento de esporte e lazer para as populações de não atletas. Então eu venho tentando elaborar isso a partir de uma concepção que eu tenho chamado de educação libertadora biocêntrica. Libertadora porque eu comecei a pensar essa concepção a partir de um pensador brasileiro que chama-se Paulo Freire. E a partir dos últimos 10 anos, quando eu começo a ter uma interlocução com IELA, eu começo a aprofundar essa teorização a partir do pensamento sociológico crítico latino-americano. Então essa primeira palavra, a questão libertadora, vem desse pressuposto, né? E aí uma coisa muito importante para destacar é que a maioria das propostas que discutem o esporte educacional, apesar de eles avançarem no ensino técnico instrumental do esporte, no meu ponto de vista, eu acho que falta a radicalidade da organização popular para que a gente possa também reivindicar espaços de lazer, qualidade, ter um controle sobre a gestão, inclusive com a revogação de cargos das pessoas, para que a gente possa ter uma gestão que verdadeiramente interesse aos pressupostos do esporte e lazer. E biocêntrica, esse termo também se remete a dois grandes pensadores latino-americanos, que é o Rolando Toro, o idealizador do sistema biodança, e do Maturana, que subverte a lógica biológica, que ainda é muito forte, a lógica biológica positivista na educação física brasileira. Então, a centralidade é a vida. E, em função disso, a gente vem indicando na nossa docência de professor universitário 3 grandes campos de conhecimento para a gente estruturar essa proposta de esporte de lazer. O primeiro, que é a questão técnico-instrumental. As pessoas precisam, as populações, aprender a jogar muito bem os esportes. E eu que tenho como tema de estudo futebol, por exemplo, eu tenho indicado que no Brasil a gente fala muito sobre futebol, mas a gente estuda muito pouco. Nos cursos de educação física não é diferente. A gente fala do futebol, por exemplo, como se estivesse falando num bar. Então a gente precisa aprofundar esse conhecimento. Então precisamos ter o estado da arte técnico-instrumental para ensinar bem os esportes. O segundo eixo que eu venho organizando as propostas de esporte e lazer diz respeito aos conteúdos do âmbito do esclarecimento. Porque não basta ser um bom atleta dentro de quadra, é preciso ser um atleta bom também em tudo que tem no seu entorno, que a gente ofereça conhecimentos da história, da sociologia, da antropologia, enfim, conhecimentos que estruturem uma compreensão crítica a respeito do esporte. O quarto eixo de conhecimento que estrutura a minha concepção de esporte educacional diz respeito às interações sociais. O esporte é um grande campo de ação e de vivência social, mas não é de qualquer ação e de qualquer vivência social. E aí a gente precisa ensinar os jovens e as novas gerações a como interagir, porque eu tenho uma hipótese educacional que se a gente, a partir de um ambiente extremamente encharcado de emoções, que é o esporte, e é isso que ele representa no mundo moderno, a gente puder conectar as pessoas com bons princípios, bons valores, boas emoções, e a gente fazer relações com o mundo da vida, a gente pode promover uma outra estruturação do tecido social, hoje nesse mundo, na modernidade, tão esfacelado. E o terceiro âmbito de organização de conhecimento, que eu acho fundamental no momento da nossa civilização, da humanidade que nós estamos vivendo, é a questão de sensibilização para a vida própria, para a vida dos outros sujeitos que compartilham o mundo humano conosco, dos outros animais, enfim, de todas as formas vivas do planeta, porque nós estamos num limite. E essas dimensões todas podem ser
todas elas trabalhadas dentro de um projeto de esporte e lazer como uma política pública, dentro de um projeto de esporte e lazer, de um plano de ensino de um professor de educação física, no sentido da gente contribuir com a parcela educacional num grande projeto de humanização. E esse projeto de humanização, né, ele aponta na perspectiva de todos os grandes pensadores latino-americanos. A gente tem dito que a escola é o melhor espaço e o espaço por excelência de democratização de todos os conhecimentos e, por conseguinte, também das possibilidades das pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo cultural extremamente importante que é o esporte. Agora, desde que ele seja elaborado dentro de uma compreensão que subverta a lógica da competição, porque o mundo, parece que o mundo que a gente vive, parece que quando a gente já nasce dentro de uma raia e precisa estar sempre competindo. Então, como a escola é um espaço de educação, ao menos a escola que eu acredito, desinteressado no sentido de não produzir sujeitos para o mercado, mas sim para a vida, a gente pode sim propor coisas que sejam um contraponto a esse modelo societário que a gente está vivendo. E aí, nessa perspectiva, eu acho que o esporte deve ser tratado na lógica do que eu venho conceituando, do rendimento necessário, dialogicamente construído entre os sujeitos e que venha a atender a populações heterogêneas e principalmente na perspectiva dos jogos cooperativos. Então é possível sim a gente produzir uma outra matriz de oferecimento de esporte e a escola é por excelência o local onde isso deve acontecer, porque é onde passam todas as novas gerações. Existe um mito que precisa ser desconstruído, de que as pessoas não gostam de interagir a partir da lógica da cooperação. E isso é um mito, porque em todos os meus praticamente 30 anos de carreira de professor, todas as vezes em que eu pude mostrar essa outra opção para as pessoas, e depois, quando eu faço convite para que eles retornem à antiga concepção, que é colocar as pessoas em situação de competição, eles não querem. Então, eu acho que a escola é uma boa possibilidade de mostrar que outro mundo é possível. Agora, esse mundo possível, ele precisa ser garantido na mediação dos professores de educação física, de forma muito especial, na perspectiva de mostrar que isso não se esgota no ambiente escolar, né? Porque tudo que acontece na escola deve ser pensado para a vida e para o mundo fora da escola. E aí eu acho que tem um potencial incrível de construção por toda a característica do esporte, né? Porque trabalha com a presença, com a emoção, com a experiência, né? Da gente poder estar construindo um novo projeto de sociedade.